Olá, gente, bom dia. Vamos dar início à nossa correção, páginas 135 e 136. Vamos para a questão 1. Considere a função f dada por f de x igual a 1/4 de x ao quadrado menos 3/2 de x mais 9/4. E escreva em seu caderno as coordenadas de 4 pares de pontos que pertencem ao gráfico de f e são simétricos em relação ao eixo de simetria da parábola. Então, essa aqui é uma resposta pessoal. Então, aqui tem algumas sugestões de respostas, que é os pares ordenados 1 e 1, e 5 e 1. Então, nós temos também 1 e 4, 7 e 4. 2 e 1/4, 4 e 1/4. 0 e 9/4, 6 e 9/4. Então, essas são as sugestões que vocês teriam para solução da primeira questão, ok? Então, se vocês não tiverem feito, vocês escolhem um par ordenado, tá? Para colocarem. Não, né? 2 pares ordenados. No caso, são 4 pares ordenados, né? São 4 pares ordenados. Vamos para a questão 2. Associe o gráfico de cada função quadrática às coordenadas de seu vértice, escrevendo o símbolo romano correspondente. Aí aqui eu tenho os gráficos e logo abaixo aqui eu tenho as coordenadas dos seus vértices. Então, eu tenho a função f de x igual a menos x ao quadrado, mais 8x menos 15. Quem corresponde ao vértice, sendo o vértice dessa função, é o par ordenado 4 e 1. Então, você coloca aqui 2. No item B, eu tenho a função g de x igual a menos x ao quadrado sobre 4 menos x menos 2. Quem corresponde ao vértice é o menos 2 e menos 1. Então, aqui você coloca o símbolo 3. E no item C, eu tenho a função h de x igual a 3x ao quadrado menos 4x mais 3. E a solução para ordenado seria 2/3 e 5/3. Então, você coloca aqui o algarismo romano 1. Então, fica 2, 3 e 1. Vamos para a questão 3. Questão 3, ele pede para determinar as coordenadas do gráfico da função dada por f de x igual a x ao quadrado menos mais 2x menos 3 e dada por g de x igual a menos 2x ao quadrado mais 3x menos 2. Então, aqui a gente vai utilizar o y vértice, a formulazinha do y vértice, que é igual a menos b igual menos b dividido por 2a. Então, o y vértice vai ser o menos b, ó. O b aqui é 2, então vai ficar menos 2, sobre 2a. O a é 1, então vai ficar 2 vezes 1, que é 2. Então, menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. Então, o x vértice é igual a menos 1. Então, agora a gente vai substituir na função e encontrar o y vértice. Então, o y vértice vai ser igual o x vértice ao quadrado, que é menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes o x vértice, que é menos 1, menos 3. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado é 1, mais com menos é menos, 2 vezes 1, 2. Então, vai ficar mais 1, menos 2, menos 3. 1 menos 2 é menos 1. Menos 1 menos 3 é menos 4. Então, as coordenadas do x vértice de f de x é menos 1 e menos 4. Então, vamos para o item B. A gente utilizando a fórmula do x vértice, que é menos b dividido por 2a, vamos encontrar o x vértice. Então, o x vértice vai ser menos b aqui, o b é 3, vai ficar menos 3, dividido por 2a. Aqui o a é menos 2, então vai ficar menos 2 vezes menos 2, que dá menos 4. Então, aqui menos com menos dá mais, então fica que o x vértice é 3/4. Agora, a gente vai substituir o x vértice na equação e encontrar o y vértice. Então, vai ficar y vértice igual a menos 2 vezes o x vértice, que é 3/4, elevado ao quadrado, mais 3 vezes o x vértice, que é 3/4, menos 2. Então, vai ficar 3 ao quadrado, que é 9, e 4 ao quadrado, que é 16. 2 vezes 9 dá 18,
sobre 16. 3 vezes 3 dá 9 sobre 4, menos 2. Então, pra gente simplificar aqui, ó, por 2 vai ficar menos 9 e 8. Repete o restante, mais 9 quartos, menos 2. Então, y vértice, cortou aqui um pouquinho, né, gente, em cima. Então, substituindo, tirando o MMC, vai ficar 8, né, o MMC de 8, 4 é 8, 8 dividido por 8, que dá 1, 1 vezes menos 9, que dá menos 9. 8 dividido por 4, que dá 2, 2 vezes 9 dá 18. 8 dividido por 1, que dá 8, 8 vezes menos 2 dá menos 16. Vai ficar menos 9 mais 18, que dá 9. 9 menos 18, que dá menos 7, menos 16, perdão, que dá menos 7 oitavos. Então, o y vértice é 7 oitavos. Então, a gente fica que as coordenadas de g de x é 3 quartos e menos 7 oitavos. Vamos para a questão 4, onde ele pede para a gente escrever a lei da função quadrática f, em que o vértice é 1 e menos 1, e o b é igual a menos 2a e o c é igual a 0. Então, a gente escrevendo a função, nós temos que o a ele tem que ser maior que 0, então, vou chamar aqui de ax ao quadrado, menos 2ax. Como o c é 0, não tem c. E o f de 1, né, ó, é igual a menos 1. Então, vou substituir na função f de x, então, f de x é igual a menos 1, né, que é o f de 1, que é igual a menos 1, igual o... Olha, gente, aqui nós temos o x vértice e aqui eu tenho o y vértice, né, ó. Então, o x vértice, o y vértice tá bem aqui, ó, tá? Que é menos 1. E o x vértice é 1, então, onde tiver x, eu vou colocar 1. Então, fica a vezes 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1, que é x, vezes o a. Resolvendo, ó, vai ficar 1 ao quadrado, vezes a, que fica a, menos 2 vezes 1 vezes a, menos 2a, igual a menos 1. A menos 2 vai ficar menos a igual a menos 1. A vai ser igual a 1. Então, eu descobri o valor do a. Então, agora eu vou substituir e descobrir o valor do b. Porque o b é menos 2a. Então, b é igual a menos 2 vezes 1. B é igual a menos 2. Então, eu descobri o coeficiente a e o coeficiente b. Então, agora dá para me escrever a minha função. Então, a minha função quadrática f de x é igual a 1x, né, porque o a é 1, coeficiente a, então x ao quadrado, menos 2x, porque o b é menos 2. Vamos fazer o mesmo processo no item b, que eu tenho o x vértice e o y vértice, eu tenho o coeficiente b e o coeficiente c. Então, vai ficar f de x igual a ax ao quadrado, menos o coeficiente b, que é menos 6, menos 6x, mais o coeficiente c, que é 3a. Onde eu tenho que o f de menos 3 é igual a 6. Então, vou substituir. 6 vai ser igual a vezes o x, que é menos 3 ao quadrado, menos 6 vezes o x, que é menos 3, mais 3a. E vou resolver. Vai ficar menos 3 ao quadrado é 9. 9 vezes a, 9a. Menos com menos dá mais. 6 vezes 3, 18, mais 3a igual a 6. 9a mais 3a dá 12a, igual a 6 menos 18. 12a igual a menos 12, a igual a 12, menos 12, né, dividido para 12, que é igual a menos 1. A igual a menos 1, vou substituir e encontrar o c, que o c é 3 vezes o a, então vai ficar 3 vezes menos 1, que é menos 3. Então, agora eu vou substituir e descobrir, ó. Então, vai ficar menos, o a é menos 1, menos x ao quadrado, menos 6x, menos 3, que é o valor do c, ok? Então, essa é a nossa função. Vamos para a questão 5 da página 136. Ele diz o seguinte: efetue os cálculos do seu caderno e associe as leis das funções cujos os gráficos têm os mesmos vértices, escrevendo os símbolos em romano correspondente. Gente, eu não vou resolver isso aqui, tá? Então, mas vocês devem ter resolvido cada uma para chegar a essa conclusão. Aí vocês vão só verificar se vocês acertaram, tá? Porque ficaria muito cansativo resolver cada uma dessas, sendo que vocês já sabem como resolve, tá bom? Então, vamos lá, ó.
A função f de 1x é igual a x ao quadrado menos 2x menos 3 corresponde à formação 3, que é a função g de x, g3 de x igual a 2x ao quadrado menos 4x igual a 2. Tá? Então, aqui fica 3. F de 2x igual a 3x ao quadrado menos 2x mais 10, representado por 1. E f de 3x igual a menos x ao quadrado menos 2x, representado por 4. E f de 4x igual a menos x ao quadrado sobre 4 mais 2x menos 3, representada por 2, ok? Vamos para a questão 6. Assinale com o x a lei da função cuja ordenada do vértice de seu gráfico tem o maior valor absoluto. Então, você vai marcar um x naquela lei da função cuja ordenada, tá? É a ordenada do vértice do gráfico tem o maior valor absoluto. No caso, é o item D, ok? Você marca o item D. Questão 7 pede para determinar os pontos em que o gráfico de cada função cruza o eixo x e o eixo y. E em seguida determinar as coordenadas dos vértices de cada uma das parábolas. Então, vamos lá, no eixo x. A gente vai encontrar aqui o eixo x, basta a gente igualar essa função aqui igual a 0. Então, ficaria menos x mais 4 igual a 0. Então, vai ficar menos x ao quadrado igual a menos 4. Multiplica todo mundo por menos 1, x ao quadrado é igual a 4, então vai ficar x igual a raiz, mais ou menos raiz quadrada de 4, então x é igual a mais ou menos 2. Então, ela corta o eixo x, onde o y é 0. Então, o x é menos 2 e 0, os pares ordenados, e 2 e 0, ok? E o eixo y, basta eu substituir, né, agora aqui na função, o valor de x e encontrar o eixo y. Se o x é igual a 2, x ao quadrado é igual a 4. Vai ficar menos 4 mais 4, que é igual a 0. Então, eu tenho que o vértice é 0 e 4. Não é isso? Se aqui for 0, né? Se aqui zerar, no caso, aqui vai ser igual a 4, ok? Então, eu tenho que o vértice é 0 e 4. É porque ele tá cortando aqui apenas no eixo y, né? Apenas no eixo y, então, ele é 0 e 4. E como a gente pode perceber, quando eu substituo aqui, ó, o 2 aqui, essa função aqui, ela vai ser igual a 0, tanto se o 2 for positivo, quanto se ele for negativo. Então, o eixo x, ele vai ser igual a 0, nesse par ordenado aqui. E o y vai ser igual a 4, porque se o x for igual a 0, aqui vai ser 4. Então, vamos ver aqui o eixo x no item B. Observe que ele não tá cortando o eixo do x aqui, ó. Então, não há interseção, ele corta apenas o eixo y. Ele cortando aqui o eixo y, vamos encontrar aqui quem vai ser os pares, né? Ele vai cortar aqui. Então, vamos lá. Vou calcular aqui o x vértice, tá? Que é igual a 4, né? Vai ficar menos b, que é 4, então fica menos 4, sobre 2a. 2 vezes 1, 2. Então, fica menos 2. O x vértice é menos 2. Vou substituir aqui, ó, e vou encontrar quem é o meu y vértice, né? Aqui. Então, aqui a gente já descobriu que ele é menos 2. Então, ó, aqui, ó, menos 2, ok? E vamos ver lá. Então, vai ficar 4, vai ficar menos 2 ao quadrado, 4, mais 4 vezes menos 2 fica menos 8, mais 5. Vai ficar menos 4 mais 5, que é igual a 1. Então, o vértice é igual a menos 2, tá? E 1. Então, encontrei aqui o vértice. E o eixo y? O eixo y, ele vai ser 0 e 5, não é isso? 0 e 5. Aí, aqui, ó,
Ele ia ser 4, né? Porque é o C sobre... Vamos agora pro item C. No item C, nós vamos aqui dividir toda essa expressão por 2, toda essa equação. Vai ficar x ao quadrado menos 3x mais 2. Calcular o delta, vai ficar b ao quadrado menos 4ac. B ao quadrado é 3, menos 3 ao quadrado, que é 9, menos 4a vezes o c, 4 vezes 2, 8. E o delta vai ser igual a 1. Então, o Bhaskara vai ser igual a menos b, então vai ficar menos, com menos dá mais 3, mais ou menos a raiz de 1, que é 1, dividido por 2a, que é 2. Então, vai ficar 3 mais 1, que é 4, dividido por 2, que é 2, 3 menos 1, que é 2, dividido por 2, que dá 1. Então, as raízes aqui são 2 e 1. Então, no eixo y, ele intercepta, a parábola intercepta no eixo, nos pares ordenados 1 e 0, e 2 e 0. No eixo y, ela intercepta no par ordenado 0 e 4, né? E o y vértice e o x vértice vão ser 3 meios e 1 meio. Tirando aqui o y vértice, vai ficar b, né? Menos b, que é 3, sobre 2a, que é 2. Então, fica 3 meios. E o y vértice vai ser 1 sobre 2, né? Seria 4 sobre 8, então fica 1 sobre 2. Fica 1 meio. Então, aqui o vértice vai ser 3 meios e 1 meio. Vamos para a questão 8. Determine para quais valores de k o gráfico da função f, dada por f de x igual a 7/8 de k menos 3/4 de x ao quadrado, mais kx mais 2 cruza o eixo x em nenhum ponto, 1 ponto e 2 pontos. Em nenhum ponto, o delta tem que ser menor que 0. Em 1 ponto, o delta é igual a 0. Em 2 pontos, o delta é maior que 0. Então, a gente vai tirar aqui primeiro as raízes dessa equação, tá? E depois a gente vai aplicar. Quando o delta for maior que 0, igual a 0, maior ou igual a 0, tá? Então, aqui, a gente fez aqui primeiro por delta menor que 0, que nós temos o quê? A gente tem 7/8 de k menos 3/4 de x ao quadrado, mais kx mais 2 igual a 0. E aqui dá pra gente calcular o delta, né? Que o delta vai ser b ao quadrado, então vai ser k ao quadrado, menos 4ac, né? O a é tudo isso aqui, vezes o c. Resolvendo, o delta vai cair nessa equação aqui, ó. K ao quadrado menos 7k mais 6. E aí, a partir daí, a gente vai calcular as raízes, tá? Então, vai ficar b ao quadrado, que é menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 6. Delta vai ser igual a 49 menos 24, delta é igual a 25. Deixa eu afastar aqui um pouco. Pronto. Então, no caso, como eu tô calculando o valor de k e não o valor de x, eu vou usar aqui no lugar do x o k. K vai ser menos b, então vai ficar menos da fórmula com menos do 7, vai ficar positivo 7, mais ou menos a raiz de 25, que é 5, sobre 2a, que é 2. Então, vai ficar 7 mais 5, que é 12, dividido por 2, que dá 6. E 7 menos 5, que é 2, dividido por 2, que dá 1. Então, k vai ser igual a 6 e k vai ser igual a 1. Isso, igual, nós estamos fazendo como se fosse igual, mas aí aqui eu tenho os critérios, ó. O delta tem que ser menor que 0. Então, se o delta for menor que 0, o k vai estar nesse intervalo aqui, onde o k é maior que 1, menor que 1 e maior que 6. O k é menor que 1 e menor que 6. O
ok? Entendido? K vai ser maior que 1 e menor que 6. Se o delta for igual a 0, então K vai ser igual a 1 ou K vai ser igual a 6. E se for maior que 0, né, cortando em 2 pontos, eu tenho que o K é menor que 1 e o K é maior que 6, ok? Dá pra gente concluir a partir mesmo dessa resolução, considerando que o delta foi igual a 0 e depois aplicar. Então, aqui, ó, eu tenho que o K é menor que 6 e o K é maior que 1, ok?